Eu quero, nesta oportunidade, senhora presidente, manifestar aqui a minha indignação em relação ao avalanche de medida provisória que tem chegado a esta casa. Desta feita, estamos discutindo a medida provisória 526, que nada mais é de que mais uma demonstração de fraqueza desta casa, na medida que eu entendo de que uma matéria como esta teria que ser discutido de forma mais responsável. Todavia, lamentavelmente, o BNDES perdeu a sua função de ser verdadeiramente o banco de desenvolvimento deste país. Na minha visão, particularmente, passou a ser um banco político, na medida em que os números que nós temos hoje, sobretudo uma matéria que saiu no jornal O Globo, demonstra com muita clara evidência como o BNDES está perdendo a sua função. Entretanto, o que me chama muito mais a atenção é de que este banco hoje já se comenta pela imprensa e me parece vai ser materializado, vai permitir que um grupo contraia, ou seja, 4 bilhões de reais serão comprados de ações de um grupo que está fundindo com o grupo Carrefour. Ora, o BNDES tem uma função diferenciada. Não é apta para atender os amigos do rei. 4 bilhões de reais são dinheiros razoáveis para atender a demanda, certamente, do pequeno e do médio empresário brasileiro. Eu duvido e aposto, senador Pedro Simão, de que o pequeno e médio empresário tem acesso tão fácil à linha de crédito como tem o grande empresário brasileiro. E para minha tristeza, o dinheiro que está sendo carreado para essas grandes empresas está sendo aplicado de forma errada e de forma desonesta. Vou dar apenas aqui um exemplo que aconteceu há poucos dias atrás, que eu acompanhei de perto, em relação a um grupo de frigorífico, uma indústria de carne. Ela recebeu um aporte do BNDES na ordem de 250 milhões de reais no mês de dezembro, que o senador demonstrou hoje. No mês de janeiro, essa empresa pediu recuperação judicial. Ora, dá a entender que é um conluio formado entre o empresário e o próprio BNDES. E o que mais me chama a atenção, senador Demóstenes, é de que um outro grupo, que deu 10 milhões de reais declarado no TRE, um grupo de indústria frigorífica, acabou de receber um aporte de mais 3,5 bilhões de reais. Ora, chegou o cúmulo do absurdo que este grupo, que está alavancado quase 42% das suas ações pelo BNDES, este dinheiro está sendo tão mal aplicado, desculpando aqui com toda a minha honestidade e sinceridade, este grupo agora, posso falar particularmente em relação ao meu estado de Mato Grosso, começou a alugar ou arrendar frigoríficos e fechando. Ou seja, em Mato Grosso já tem 10 frigoríficos arrendados e fechados. Além de trazer um transtorno sério na competitividade, está gerando desemprego, criando um problema de ordem social que estamos com dificuldade de avaliar ou mensurar o tamanho do prejuízo que está dando para o nosso Estado. Então chegou a hora de nós darmos um basta em tudo isso, na medida que não só a gerência do BNDES está tão mal conduzido, que só que se não bastasse esses números que estou citando, para minha tristeza, aqui, quer dizer que 66,4% dos recursos do BNDES está sendo canalizado, senador Demóstenes, para um grupo seleto do empresariado nacional. Se não bastasse isso, em termos regionais, 63,4% está sendo aplicado à região sul, sudeste, esquecendo do norte, do nordeste e da nossa sofrida região centro-oeste do Brasil. De maneiras
que eu quero aqui desta noite dizer aos ilustres pares que chegou o momento do Senado Federal dar um gesto de altruísmo diante de tudo aquilo que está passando, que está se envolvendo o BNDES. Ora, dá 4 bilhões para um grupo que vende carne, que vende arroz, que vende feijão, para fundir. Isso é uma demonstração de que nós vamos chegar ao fundo do poço, senador Luiz, diante do monopólio, do oligopólio que está sendo construído por esses grupos empresariais. Palavra ao senador Demóstenes Torres. Da Vossa Excelência. Senador Jaime Campos, Vossa Excelência faz um pronunciamento importantíssimo, mostra a necessidade de ter uma CPI mesmo, porque o nome do banco é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Só desenvolve algumas empresas. Nesse caso, a única pessoa beneficiada é o senhor Abílio Diniz. Ninguém mais. Então tem que haver uma CPI. O senhor Luciano Coutinho tem que vir a público explicar por que está fazendo isso, e dizem que tem o aval da Presidente da República. Quer dizer, então, num exemplo utilizado pelo nosso senador Armando Monteiro, em São Paulo, essa compra, essa fusão, ou o nome que queiram dar, do Pão de Açúcar e do Carrefour, significa 70% do mercado distribuidor na mão de uma única empresa. Isso quer dizer que se formou um cartel, e a competitividade, quem é que vai se lascar com isso? O consumidor. Então não dá mais, eu acho que nós temos que partir mesmo para a CPI, fazer uma investigação. O ministro Haroldo Cedrais já foi claríssimo a esse respeito, diz que nem o TCU consegue obter os dados do BNDES e, evidentemente, está beneficiando alguns. Não dá para ter um comportamento, fechar os olhos e fazer de conta que isso não aconteceu. Veja o seguinte, os governistas, em sua grande maioria, vão votar hoje a favor da medida, mas a boca miúda estão contrariados, porque também não conseguem compreender por que o Pão de Açúcar vai receber essa bolada. Então não tem razão, não tem explicação, não beneficia o Brasil, prejudica o consumidor. Então, alguma coisa tem por trás disso, e uma CPI seria um belo instrumento para a gente fazer essa investigação. Agradeço a Vossa Excelência, tem toda a razão. Acho que a CPI é o único remédio que existe para nós contermos aí essa demanda de prejuízo para o erário público. E o que é o mais grave, todos os dias o Tesouro Nacional aporta mais recursos para o BNDES. É o dinheiro dos impostos que nós pagamos, senador Luiz. O trabalhador brasileiro já paga hoje no Brasil, no mundo contemporâneo, a maior carga tributária do planeta. Trabalha-se 142 dias para pagar de imposto. Todavia, esse dinheiro vai para o BNDES, grande parcela dessa arrecadação, e este dinheiro, o que acontece? Começa a fazer esses empréstimos, que na minha visão particularmente, só empréstimo dá a entender que é feito aos calados da noite, para atender alguns empresários, muitos já literalmente falidos, até porque, senador Demóstenes, nós temos que chamar, você faz essa CPI, porque é inadmissível. Como é que o BNDES aporta 250 milhões de reais no mês de dezembro num grupo empresarial e no mês de janeiro este grupo empresarial pede recuperação judicial? Há uma conivência, há uma leniência por parte da direção do BNDES, de tal forma que aqui, senadora Marta Suplicy, o nosso Senado Federal tem que mostrar um mínimo do espírito cívico, de patriota, na defesa dos interesses do patrimônio público. O BNDES não mais é do que um patrimônio do povo brasileiro. Por isso eu quero dizer, voto contra esta medida provisória, porque eu não concordo que o dinheiro que nós pagamos dos tributos seja canalizado para a pequena ou meia dúzia de um grupo seleto do empresariado brasileiro. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, senador